Imprensa, uma ótima noite para você ouvindo a nossa programação. Agora são 6h32. Continua aqui o nosso OX da questão. Que bom ter você aí do outro lado nos acompanhando, você que está no rádio, você que está na internet também, conectado conosco no imprensamadureira.com.br ou no nosso app. Se não baixou ainda, vá até a sua loja de preferência, Android ou iOS ou iOS. Você baixa também o aplicativo aqui da imprensa e vai nos ouvir sempre que você quiser. Olha, nós vamos bater um papo agora com o Josemar Carneiro, ele que é psicoterapeuta, pós-graduado em saúde mental, gestão hospitalar e é presidente da Clínica Hospitalar Plenitude. Josemar, uma ótima noite, seja bem-vindo. Explica pra gente o que é a Clínica Hospitalar Plenitude. Boa noite a todos da Rádio Imprensa, satisfação imensa em estar aqui. A Clínica Hospitalar Plenitude é uma instituição, unidade de saúde hospitalar, designada com especialidade em tratamento de dependência química e alcoolismo, padrão legislativo. Então nós trabalhamos com os dependentes, também saúde mental, dentre outras comorbidades. Bom, não tem nada a ver com clínica de recuperação, né? Que às vezes a pessoa confunde, né? Com alguns estabelecimentos que se instalam nas cidades, não é só por aqui, todo canto, né? Não é o caso de vocês, né? Na verdade tem e não tem. Por quê? Porque a cidade, principalmente o estado de Goiás, antes de 2019, e não só digo 2019, mas até no intermédios aí de 2023, ainda tinham bastante casos de clandestinidade, né? Então essas casas de recuperação supostamente não tinha regulamentação, então houve uma mudança legislativa onde fala claramente que o tratamento involuntário, que é a nossa especialidade maior, tem que se dar à unidade de saúde hospitalar. Então eu tenho que ter um hospital de ponta, atendimento médico diário, sala de sutura, sala de esterilizações, todo e qualquer tipo de equipo para reanimação cardíaca, dentre outros. Então hoje a Clínica Hospitalar Plenitude conta com profissionais altamente qualificados. Nós, tirando o estado de São Paulo, nós somos a primeira regulamentação do Brasil. Anápolis, com certeza, saiu ganhando muito nisso. Nós somos referência até mesmo, não só no centro-oeste brasileiro, mas principalmente no Brasil, nesse tratamento. Nós contamos com equipe como médico, psiquiatra, médico clínico geral, psicoterapeuta, terapeutas, conselheiros, coordenadores, monitores, psicóloga, enfermeira, equipe de enfermagem, na verdade, diurna, noturna, farmacêutico com farmácia hospitalar própria, nutricionista. Então nós temos hoje um espaço maravilhoso que dá proporcionalidade ao tratamento. Um grande exemplo, nós estamos situados ali no Residencial Flamboyant, em Anápolis. Nós conseguimos migrar uma linda chácara com unidade de saúde hospitalar. Então, dentro desse ambiente tem um hospital, tem uma piscina, piscina linda, maravilhosa, grande, temos 2 lagos para pescaria, temos salão de jogos, temos campo também de futebol. Então, a gente consegue dar essa proporcionalidade ao tratamento de forma mais confortável possível, né? Quebrando todos os estigmas que hoje existem, né? Mas se o paciente não quiser, então é pior. Então, teoricamente, se for pensar sem conhecimento, talvez sim, mas se for falarmos profissionalmente, não. Vamos lá, um dependente químico ou alcoólico, quando vai numa clínica involuntária ou caso de recuperação, ele quer, beleza, ele entrou voluntário. Existem 3 modalidades. A internação voluntária, obviamente a pessoa vai porque quer. A involuntária, que a família assina juntamente com o médico responsável com o CRM do Estado de Goiás, assina e depois, é claro, que a gente faz o comunicado do Ministério Público do Estado de Goiás, aí configura a internação involuntária. E a compulsória é a determinação judicial. Então, na voluntária, o que acontece? O paciente quer ir, mas só que tem uma questão, se não tiver uma equipe preparada, um lugar propício, com uma semana, às vezes nem chega isso, mas a gente fala uma semana, 10 dias, o próprio paciente fala, eu já estou bom, eu já estou pronto. No fundo, talvez ele até pense assim mesmo. O que ele não entende é que ele sofre de abstinências, sofre daquele vontade de usar, né? Que ela vem camuflar através de uma saudade, de uma raiva, decepções, frustrações. Então, uma vez que o paciente é internado de forma involuntária, nós já temos todo um aparato profissional para preparar ele, até mesmo para lidar, saber lidar com comportamentos, com frustrações. A gente percebe que quanto mais cedo ele encarar a realidade, mais cedo ele será membro responsável e será produtivo perante a sociedade. Qual é o maior índice, né, da clientela, né? Qual é o tipo de dependente que vocês atendem mais lá?
A gente não fala tanto clientela que dá a impressão que vai e volta, né? O nosso objetivo é que eles vão e seguem, né? Socialmente. Mas hoje o índice hoje de recuperação, ou seja, que nós temos resultados, é de 80% comprovado. Então hoje, como eu disse no início da entrevista, o que temos melhor hoje em dependência química, em profissionais nós temos. Se a gente for fazer uma analogia a nível nacional, estatísticas dizem que os resultados são de 10%. Então a gente está bem à frente da estatística nacional. Mas assim, eu vou melhorar a pergunta. Qual o tipo de dependência mais comum lá para vocês? É alcoolismo, é droga pesada, não é? Alucinógenos, o que é que, né? O que vocês são mais procurados? Na verdade, comum são todos, assim, o perfil de pessoas e pacientes que nós pegamos, né? Só que tem a classificação, a classificação de substâncias psicoativas. Por exemplo, o álcool, né? Nós vivemos num país que é capitalista, economia de mercado, tem vendas de bebidas alcoólicas, né? Legalmente, licitamente falando. Até a gente até brinca, né? Se uma criança for com um vasilhame vazio num barzinho, o cara vende e fala assim, olha, cuidado para não quebrar. Então, geralmente são pessoas um pouco com idade avançada. Nós não trabalhamos com idosos, mas a gente tem uma percepção que a questão do álcool é acima de 45 anos. Os caras mais coroam um pouquinho. E a devastação é a longo prazo. Aquela que é a curto prazo é a química, que é o crack, a cocaína, dentre outros, são drogas que têm uma devastação a curto prazo. E as médio prazo é a maconha, THC, né, o próprio LSD, ecstasy, dentre outras. Então, é bem mistificada. O que altera mesmo é a classificação de idades. A gente sabe que são várias fases do tratamento, desde a internação até a análise e aí o acompanhamento profundo, né, principalmente nesses primeiros momentos que a pessoa é internada. Mas eu queria que você falasse assim, existe um suporte muito forte emocional lá dentro também. Vocês têm essa parte na clínica? Porque a pessoa precisa estar muito... Mesmo quem vai por vontade própria, é preciso ter um acompanhamento emocional muito forte também, né? Com certeza, pergunta maravilhosa. Quais são as técnicas que nós trabalhamos? É a terapia racional emotiva, terapia cognitiva, holística, comportamental, ocupacional. Nós temos a laborterapia, grafoterapia, que são redações dissertativas para desenvolvimento mental, videoterapias, arte-terapias, teatro, gincanas, olimpíadas, partilhas de sentimento, espiritualidade, embora a gente não pregue religião específica, mas a gente acredita muito com esse contato consciente com Deus, com leitura bíblica, cânticos, louvores, enfim, dentre outras inúmeras atividades complementares. E como era dito inicialmente, esses profissionais, eles estão lá sempre, né? Tem plantonistas diurnos e noturnos. Então, toda e qualquer diversidade mental, emocional, psicológica, que também foi perguntado, nós temos um profissional que vai dar esse suporte, esse atendimento exclusivo, né? Atendemos individualmente, em grupo. Então, o dependente, ele consegue sim se abster de substância psicoativa com uma boa alimentação, com uma boa noite de sono, claramente também com esse auxílio medicamentoso que os nossos médicos especialistas através das consultas vão designar o melhor caminho para auxiliar nesses momentos, para combater sintomas de abstinência como ansiedade, raiva, medo, até mesmo em revolta, que há alguns casos que chegam bastante assim. Então a gente consegue dar 100% de apoio para os pacientes. Vale para os dois gêneros ou só para homens? Somente homens. Somente homens, né? Somente homens. A partir da maioridade, né? A partir de 18? Entre 18 a 59 anos. Hoje, qual que é a incidência de jovens? Você tem um número pra gente assim, de hoje, de internação? Os jovens cada vez mais estão usando drogas mais cedo. Se a gente for fazer reparações em questão de festas, até mesmo o envolvimento de música e a própria atmosfera familiar de alguns, que infelizmente, assim, alguns ainda são... tem muita bebida alcoólica, muita festividade e infelizmente algumas pessoas que ficam no meio também usam, né? Então hoje 12 anos de idade já tá começando. Nossa. A beber, né? A se drogar. Nós temos casos e casos aí, o senhor falando de estatísticas comprovadas, nós hoje estamos com mais de 700 mil dependentes no Brasil. Né, da cidade de Anápolis, eu não tenho, não surgiu nenhum tipo de índice ainda, mas a nível nacional sim. Então, lá fala deles, 40% começaram a usar droga antes dos 15 anos de idade. Então, o nível de complexidade é muito grande, né? Hoje em dia,
a droga, ela entra como refúgio. Aquela criança, às vezes, que foi estrupada, ou não aconteceu isso, mas foi maltratada, sem família, sem os pais, ou que sofre bullying, ou algum problema psicológico. Então, até mesmo a predisposição ao uso também tem um envolvimento muito grande, né? A duração média do tratamento, doutor, né? Em quanto tempo a pessoa, vocês falaram, pode voltar, né, para casa, né? Tá tudo bem, vamos te acompanhar de longe, alguma coisa assim. Claro, legislativamente falando, são 90 dias de tratamento, de acordo com legislação. O paciente não está pronto com esses 90 dias, os médicos, juntamente com a equipe multidisciplinar, vai fazer a avaliação para ver a viabilidade e a aptidão do paciente, que pode ser prorrogada, desde que faça sempre comunicados aos órgãos vigentes, né? Essa legislação, ela foi muito interessante em todo o Brasil. Ela surgiu em 2019, era 10.216, ela migrou para 13.840. Ela abrangiu mais e deu mais seriedade ao tratamento. Então, quando houve essa mudança legislativa, muita gente reclamou. Mas quem que vai ajudar agora? Quem é responsável o suficiente de construir uma unidade de saúde hospitalar e entregar um tratamento de ponta, uma prestação de serviço de qualidade. E assim, obviamente, diminuiu a quantidade, porém, a prestatividade e excelência, ela aumentou também, claro, dando proporcionalidade a resultados. Hoje vocês atendem paciente aqui de Anápolis, da região, de outros estados, como funciona? Brasil todo. Nós temos ambulância, que também tem regulamentação, né? Até agradecendo aí também de antemão a vigilância sanitária da cidade de Anápolis, é um maravilhoso trabalho. Nós temos toda a regulamentação, seja ela de alvará da vigilância, bombeiro, prefeitura. Hoje, querendo ou não, transformam em parceiros, porque sabe que a instituição é totalmente apta a esse trabalho, né? Então, e a ambulância também, ela é regulamentada, ela precisa de ter o alvará de funcionalidade para buscar o paciente de forma involuntária. Então, tem alguns de Anápolis, claro, tem Goiânia, Brasília, da Bahia, Tocantins, Acre, Maranhão. Então a gente atende o Brasil todo, né, com a internação involuntária. Lá na clínica Plenitude, qual é a estrutura, para quantas pessoas, né, vocês atendem lá? E se há, por exemplo, alguém que esteja nos ouvindo agora, olha, tem alguém da minha família ou conhecido que precisa, né, de um tratamento desse, como é que faz para fazer esse contato? E quantas vagas vocês têm hoje? Hoje, assim, a instituição, ela acolhe 40 pacientes, né? Então, geralmente, as vagas têm que ser agendadas, né? Graças a Deus, é um bom trabalho, nós construímos um nome muito forte, não só aqui em Anápolis, como foi dito. Então, a gente tem que fazer esse agendamento para encontrar, né, conversar diretamente conosco. O telefone é 62 99261 0909, também plataformas digitais. Temos o site, que é clinicahospitalarplenitude.com.br, o Instagram, Clínica Hospitalar Plenitude, TikTok também, Clínica Hospitalar Plenitude. A gente tem canal do YouTube também. Nessas plataformas digitais, cada familiar ou responsável, aquele que tem algum amigo, irmão, amado que precisa de tratamento, só procurar. Lá tem depoimentos, tem vídeos do nosso centro administrativo, do ambiente hospitalar, dentre outros. Josemar Carneiro, queria que o senhor falasse sobre o histórico, né, da Plenitude, né, de como é que surgiu, né, qual é a origem, como é que começou, né, e que estágio a instituição se encontra hoje. Eu sou napolino, nasci e fui criado em Anápolis, porém, entretudo, contudo, em 2012, eu comecei a trabalhar no segmento, né, e comecei, claro, a estudar, a fazer algumas especializações. E quando foi em 2015, eu fundei a Clínica Hospitalar Plenitude. Então era o espaço mais simples, a legislação era mais branda em questão assim de não precisar de tantas perfeições, é claro. E a gente começou esse trabalho em 2015. Então é um trabalho assim que foi crescendo tanto, porque existe uma carência muito grande, né, de lugares e esses especializados, né? Inclusive a legislação até mesmo fala sobre que é dever e obrigação até mesmo da República Federativa Brasileira ter esse centro de assistência biopsicossocial. Mas aqui, por exemplo, Anápolis, dentre outros, tem muito o CAPS, mas o CAPS ele é muito bom, claro, mas se ele vai ter um atendimento psicológico, talvez terapêutico, médico, e não tem esses
centros de tratamentos de internação do qual o paciente precisa, né? Alguns até conseguem sim, porque tratamento especializado é para casos mais crônicos, né? Então, alguns casos a pessoa toma alguma medicação, faz parte de grupos de autoajuda, mútua e consegue sobressair dessa, né? E além disso, o dependente, ele consegue arrastar mais ou menos, a palavra até é forte mesmo, arrastar, média de 5 a 10 pessoas junto com ele, que se chama-se codependência. É verdade. Aquela família que sofre. Eu amo meu filho, então eu sofro junto com ele, obviamente, né? Que acabam perdendo a qualidade de vida, as famílias ficam adoecidas, perdem até mesmo o trabalho, né? Dentre outros, consegue fazer os afazeres sociais. Eu vou pedir para repetir o telefone de contato, o WhatsApp, o número que foi passado. É o 62 992610909. 24 horas, tá? Tá anotado aqui. 992610909. Pode entrar em contato 24 horas, conversar com o pessoal da Clínica Plenitude. Vai ser muito atendido. Com esse nome aí não tem como dar errado, né? Vai ter um atendimento pleno. Caso o senhor falou aí em 90 dias, né? O tratamento em média, né? Mas se a pessoa se mostrar apta no período antes, né? Num prazo menor, ela pode ser liberada para ir voltar ao convívio social? Como é que é? Ou tem que completar o tratamento? Como é que é? A gente acredita muito que, inclusive, 90 dias é muito pouco. No tratamento. É muito pouco. Imagina só o senhor. A dependência ela é construída durante muito tempo. Exatamente. Né? Tem pacientes que usam 15, 10 anos, 5 anos, né? Então, imagina. E também não só por isso. Nós precisamos respeitar minuciosamente as fases do tratamento. Então, tem aquele período de abstinência, de adaptação. Tem um período até de 45 dias, 50, para fechar a obsessão e a compulsão pela substância psicoativa. E aí nós temos que ter tempo para ensinar o paciente, né, com ferramentas e todas aquelas terapias, para ensinar o paciente a como ficar limpo, como lidar com emoções e sentimentos e frustrações. E também precisamos de ter tempo para prática. Nós, seres humanos, todos nós temos práticas. Sejam elas boas ou ruins, a gente sempre precisa de evoluir. Imagina só um dependente que o cérebro dele tá como se fosse programado para estar feliz, usar. Tá triste, usar. Tá frustrado, usar. Então, para eles tirar esse estigma, tirar essa questão cerebral para liberação de endorfina, dopamina, dentre outros mentalmente, é um caminho que, querendo ou não, é lento e doloroso. Bom, volta e meia a mídia, né, mostra casos, né, de alguns problemas, escândalos até envolvendo, né, estabelecimentos que se propõem a fazer esse tipo de tratamento. Isso de alguma forma atrapalha o conceito que a sociedade tem, né, dos estabelecimentos sérios, né? Como é que vocês veem isso? Em 2019, querendo ou não, atrapalhou, mas eu entendi que aos poucos a sociedade ia entendendo, né? Hoje em dia, o cara aluga uma chácara simples e faz de lá um depósito de gente e cobra aqui, R$800. Quando chega numa unidade de saúde séria como a nossa, é claro que o valor é 3 vezes maior, talvez 4. Depende, né? Então, assim, o estigma social, devido a essas reportagens de pessoas, né, que não fazem um trabalho de excelência, querendo ou não, extremamente clandestinos, isso aí, vamos falar vulgarmente mesmo, queimou o filme do segmento. Hoje não mais. Hoje as famílias já estão entendendo de legislação. Mas só quem tem um caso na família que sabe, né, o que isso representa, né? É um problema sério. Sim, poucas pessoas que não passam, existem muitas, claro, mas se a gente for comparar a estatística nacional, é muito julgo para pouco conhecimento, né? Então fala, não é vergonha na cara, é safado, é vagabundo, e, né? Chegam a ter preconceito, né? Mas é uma doença. E essa doença, querendo ou não, ela é reconhecida através da Organização Mundial da Saúde. Então, tanto que existem auxílios doenças, o CIDs pelo INSS, que o médico passa, existe o tratamento sério. Então, hoje, quando se olha a Clínica Hospitalar Plenitude, e segue alguma das redes sociais e fala assim, não, mas para que um hospital desse de ponta? Para que uma sala de reanimação? Para que sala de esterilizações? Para que médico todos os dias? Porque para dar um aparato completo. Então esse estigma cada vez vem perdendo mais e principalmente a Anápolis está muito avançado em questão de tratamento para dependência. Se a gente for fazer analogia e comparar com, é claro que Goiânia é capital, são 3, 4, 5 vezes mais habitantes que Anápolis, mas Anápolis tem como se fosse aqueles alberguezinhos de uso mesmo, como se fosse uma mini Cracolândia. O índice hoje
de usuários é muito grande nas ruas. E Anápolis tem, claro que tem, mas é uma porcentagem bem menor que nos outros lugares, porque Anápolis é uma cidade, na minha concepção, bem orientada, né? Eu não tô falando de gestão, não tô falando de política, mas a sociedade, querendo ou não, se você for olhar, não tem muita boate, não tem... tem os barzinhos, mas são menos, então a galera voltada mais pro cristianismo, né? E a cidade ganha muito com isso, é poucos o índice aqui em Anápolis. Muito bem. Bom, conversamos aqui com o Josemar Carneiro, ele que falou pra gente um pouquinho aqui sobre a história da clínica hospitalar Plenitude. A gente já passou aqui o telefone pro pessoal que tá afim também de entrar em contato. Pode repetir o número pra gente aí, William, por favor? Lógico. Tá aí então. O número é 992610909. O código de área é 162. Tem também o Instagram, né? Que o Instagram é Clínica Hospitalar Plenitude, tudo junto. A gente sabe que... Queria fazer uma última colocação, né? Aproveitar aí o doutor Josemar. A família, né? Do atendido lá, ela participa do processo ou não? O trabalho é científico, é com vocês mesmo, técnico científico, né? A família não interfere, como é que é? Ela participa... Porque às vezes o paciente, só melhorar a pergunta, você não, eu tô com saudade do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, né? Entendo. Será que queria ver meu filho, queria ver como é que tá aí? Tem como acesso, como é que funciona isso? Tem. Olha, para obter informações do paciente, é de segunda a sexta-feira, horário comercial. Toda semana pode falar com o paciente por telefone e as visitas são mensais. Então, é extremamente importante a participação familiar. É claro que o profissionalismo, a didática, dentre outros, fica com os profissionais. Exato. Mas a participação maior, ela é afetiva, ela é emocional, né? Um paciente que quando entra, ele não está conseguindo enxergar com normalidade. Então, por exemplo, com quase 30 dias, ele já consegue enxergar com maior clareza. Começa a desintoxicar. O que eu fiz, por que eu fiz isso, quanto eu errei, eu preciso pedir perdão, eu preciso de mudar de vida, eu preciso de sair, eu preciso ser um membro responsável na sociedade. E aí que entra a família, né? Pra falar assim, eu amo, mas eu não aceito aquela conduta e eu preciso que você mude. Então a família tem uma participação direta emocionalmente no tratamento. Tem muito idoso lá? Uma pessoa idosa que eu falo assim. Com idosos. Assim, não acima de 50? Tem alguns, principalmente alcoolismo, são os etilistas. Tem. Sim. Tem. E a média de 45% da instituição é nessa classificação Mas sempre há tempo de recomeçar, né? Com certeza, antes tempo. tarde do que nunca. Bom, Josemar, muito obrigado aí pelo papo, pela conversa. A gente espera que realmente o trabalho continue sendo feito, ajude muitas famílias. Tenho certeza que já está ajudando e vai contribuir aí com a saúde da família, não só do dependente, da pessoa que tem algum problema com álcool ou com algum tipo de químico, né? Mas com a família. Principalmente a gente tocou aqui no assunto da família e realmente a família, ela sofre muito. Ela acompanha muito de perto tudo que acontece com uma pessoa que é dependente e eu tenho certeza que muitas famílias são ajudadas através do trabalho de vocês. Muito legal. Valeu mesmo. Nós que agradecemos da Clínica Hospitalar Plenitude, estamos à disposição. Né? Então, uma boa noite a todos. Muito boa noite, muito obrigado pela presença. E olha, após 235 dias de greve, cerca de 300 médicos peritos do INSS retomaram suas atividades nesta